Então, a leitura que a gente faz de Lucas 9, de 23 a 25, nos mostra um pressuposto do discipulado. Não é verdade, meus irmãos? Se alguém quer vir após mim, isto é, há pressupostos, há pré-requisitos, há questões a serem implementadas antes de seguir, né? Se quiser me seguir, a si mesmo se negue. Então, a negação do si mesmo precede o seguir. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então, negar-se, enquanto se nega, toma a sua cruz, isto é, entra numa relação com o mundo em que está morto para o pecado, morto para a concupiscência, para as inclinações carnais, e segue a Cristo. É evidente que isso só acontecerá com quem for redimido pelo Senhor. O Senhor é que vai levantar este, para que ele tenha vontade de seguir a Cristo. Mas a ação do Senhor gera uma resposta. E a resposta à ação do Senhor de nos vivificar é uma resposta de autonegação. Ok? Vamos ver o segundo texto agora. 1 de João, capítulo 2. Já lemos Lucas 9, de 23 a 25. E agora 1 de João, capítulo 2. A partir do verso 15 até o 17. Acho que já abriram. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vejam, queridos, o mundo aqui é aquilo que seja corrupto. O mundo aqui não tem o sentido, por exemplo, de porque Deus amou ao mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Os sentidos da palavra mundo nesses dois textos são diferentes. Em João 3,16, o amor de Deus pelo mundo é o amor de Deus por uma parte do mundo chamada igreja, os eleitos para a vida. Deu o Filho para salvar a igreja. Mas aqui o mundo, no versículo 15, não é a igreja. Aqui o mundo é o ambiente e a condição de corrupção. Então, se a gente for ler assim, a gente vai ler: não ame a corrupção, não ame o modo corrupto do mundo se comportar. Ok? Por quê? Porque se alguém ama tal corrupção, tal inclinação, tal concupiscência, que é a palavra que está aí no texto, o amor do Pai não está nele. O Pai não ama o pecado. O Pai não ama aquilo que é contrário aos seus próprios preceitos. Então, quando nós amamos o que ofende ao Pai, o amor do Pai não está em nós. Ele diz aqui no verso 16, daquelas 3 categorias de amores ao mundo. Porque tudo que há no mundo, veja, nesse mundo corrupto, não é? A concupiscência da carne, isto é, o desejo, a cobiça por aquilo que satisfaz as sensações, aos prazeres carnais, por isso assim chamados. A concupiscência dos olhos, isto é, aquilo que nos cativa para os olhos de modo corrupto. A hora que eu olho para um horizonte
com o sol se pondo entre as montanhas, uma linda floresta, um rio que corre ali, vejo o ambiente natural, vejo a beleza daquilo e digo, glória a Deus, é evidente que isto não é classificável como concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos é aquilo que me cativa, que me atrai, de modo a desonrar a Deus. É desse aspecto do mundo que está sendo falado aqui. E aí continua, e a soberba da vida, isto é, a autoexaltação. Eu digo a vocês, pela graça de Cristo, fui redimido e tenho certeza da minha salvação por causa do que Deus fez em mim. Então, isso é uma frase de orgulho, de autoexaltação. Eu dizer que tenho certeza de que vou me encontrar com Deus por sua graça, para a sua glória e para a minha alegria? Claro que não. Isso não é soberba da vida. Soberba da vida é bater no meu peito e dizer, eu tenho isso por causa de mim mesmo. Eu sou a causa do meu sucesso, da minha grandeza. Vejam que essas características do verso 16 são o oposto do que vimos em Lucas 9, 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Compreendem? Então, o negar-se a si mesmo envolve o rejeitar daquilo que seja corrupto no mundo. E o texto continua aqui em 1 João, onde nós lemos. Ora, verso 17, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, as suas inclinações, os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E eu sempre me lembro daquele texto que diz, e a vontade de Deus é esta, que aquele que veja o seu Filho e nele creia, tenha a vida eterna. A vontade de Deus é que a salvação alcance os seus eleitos para a vida, pode ter certeza disso. E essa vontade de Deus se cumpre na obediência dos eleitos ao crerem em Cristo e ao lutarem com a sua própria inclinação, porque estão na presença do pecado ainda, ao lutarem contra isso, pelo poder do Senhor, buscando a Deus capacitação no Senhor, lutando contra o pecado, contra a carne, contra o inimigo de joelhos, para usar uma figura quanto à oração. Mas essa luta para não se afeiçoar à corrupção do mundo, para ter os pensamentos moldados conforme aquilo que honra a Deus, como os do nosso Senhor Jesus, seguindo a Cristo. Esses textos estão sendo lidos aqui, queridos, e eles são válidos para toda a criação em todos os tempos, em toda a história. Isso não passou a ser válido depois de Cristo. Isso vale desde a criação. Quando Adão e Eva cobiçaram saberem como Deus sabia, decidirem, cuidarem de si mesmos, independentemente de Deus, eles estavam caindo nesses pecados aqui. E quando cada homem na história, nos dias do rei Davi e de Salomão, nos dias do nosso Senhor, nos nossos dias, não importa quando, não importa em que nação, quando sucumbimos a estas situações aqui do verso 16, essas condições, estamos se redimidos, dizendo, eu preciso caminhar mais com Deus, preciso aprender a me negar mais e seguir a Deus. E se incrédulo, estou dando vazão àquilo que é meu lugar comum, a minha corrupção. Nós, como cristãos, como redimidos, devemos, irmãos, atentar para estas coisas. Isto não é aspecto de segunda importância na nossa vida. E nós, quando fomos estudar hoje, ainda introdutoriamente,
o livro de Eclesiastes, devemos ter isso em mente. O livro de Eclesiastes também está debaixo dessas diretrizes. Seguir a Deus implica negar-se a si mesmo e buscá-lo, o que só acontecerá como uma resposta nossa à sua graça, que nos chama da morte para a vida. E vamos para o nosso estudo, então, do livro do Eclesiastes, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Eclesiastes. Veja que você não vai abrir a Bíblia em Eclesiástico, mas em Eclesiastes. Porque o livro do Eclesiástico não foi recepcionado pelos judeus antigos como inspirado. Então não faz parte do cânon. Deus não colocou esse livro no entendimento daqueles a quem entregou os seus oráculos do Antigo Testamento. Então o livro é do Eclesiastes, do pregador, e não do eclesiástico, que pode ter qualquer autor, qualquer história, mas não vindo da parte de Deus, não nos interessa e não vai ser classificado como livro canônico, logo não é inspirado por Deus, logo não nos edifica. Eclesiastes. Nós vamos fazer uma revisãozinha rápida, a tela aberta inteira. Um dos 5 livros festivos, o Megilot, apontando para serem 5. O livro de Eclesiastes era lido na festa dos tabernáculos, a festa que apontava para a suficiência de Deus para o sustento do povo no deserto. E aqui então nós temos isso muito relacionado ao Eclesiastes. Não importa o quanto o homem busque satisfazer-se com o que há no mundo, a satisfação do homem está em Deus. Muito adequada a leitura na festa dos tabernáculos. Vimos o título hebraico, Palavras do Pregador. A palavra hebraica para isso é Kohelet, mas não há por que ficar insistindo nela, que quer dizer aquele que está à frente com a responsabilidade de anunciar, aquele que está à frente da Assembleia. Por conta desse sentido é que temos a tradução para o grego, na tradução dos 70, aqui nós temos o número 70 em grego, A tradução dos 70, então, Eclesiastes, aquele que está na frente da Assembleia, eclesia, aquele que está na frente da igreja, o dirigente da Assembleia. Então, do Eclesiastes no grego, veio para Eclesiastes no português. Depois nós discutimos alguma coisa sobre a autoria do livro. Teria sido de Salomão? Eu apresentei uma breve discussão de um autor, o Edward Young, e discordei do Young, você deve se lembrar. Ele vai para o versículo 1, vai para o versículo 12 e apresenta possibilidades de interpretação de que o livro do Eclesiastes tivesse sido escrito depois do exílio babilônico medo-persa. E aí fui contra e disse que foi contra por conta do verso 16. Disse que Salomão não precisava ter tido 500 reis antes dele para dizer que tinha sido mais sábio do que os demais, porque Deus lhe deu a sabedoria. Se Deus lhe deu a sabedoria e ele foi reconhecido como sábio, inclusive pelo nosso Senhor Jesus, como é que eu vou achar que ele está sendo orgulhoso? Que não é soberba da vida isso, no caso de Salomão. Então, os versos que são usados para dizer que não era de Salomão, eu reverto e digo, os versos são para dizer que é de Salomão o livro. O verso 1 do capítulo 1, o verso 12 e o verso 16 colocam então aí na sua tela um sim vermelho. Teria sido escrito por Salomão? Sim, é o que nós cremos. Só que para não ficar somente com a minha interpretação,
eu fui procurar alguns outros autores e eu vou recomendar a você esses autores, tá bom? Um deles vou recomendar fortemente. Se tiver chance de adquirir o livro, compre o livro, tá bom? Os outros dois são excelentes também, mas são muito mais caros. Então esse aqui é um dos excelentes. É o livro Comentário Exegético e Explicativo da Bíblia. Tem os tomos 1 e 2, o 1 do Antigo Testamento e o 2 do Novo. É dos autores Jamieson, Fawcett e Brown. Um comentário exegético riquíssimo. Riquíssimo. Não sei se você vai conseguir ver o tamanho da letra. Riquíssimo. Um tesouro que eu encontrei para variar num sebo. Esse aqui você encontra com mais facilidade e com menor preço. Esse eu recomendo para você. Tá bom? Tradução do livro do Gleason Archer Jr. Ótimo livro. Ótimo livro, tá bem? Gleason Archer Jr. E um outro livro que eu também recomendo, o mais recomendado aqui é o esse amarelinho, porque você encontra com facilidade e com bom preço. Tá bom? Esse aqui é uma joia. Esse aqui é uma joia do Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, professor do Seminário Palavra da Vida, já falecido. Eu tinha uma posição teológica distinta da dele, porque ele era dispensacionalista e eu sou milenista realizado. Mas o trabalho que ele realizou essa obra também em 2 volumes, Foco e Desenvolvimento no Antigo Testamento e a outra no Novo Testamento, são joias, são preciosidades. Então eu me amparo nesses 3 autores para dizer para vocês com tranquilidade, não sou eu que discordo do Young. Quem discorda do Young são esses 3 autores aqui, e eu concordo com eles. Tá bom? Esses 5 autores, na verdade. O Jamieson, o Fawcett e o Brown, o Archer e o Carlos Oswaldo. Tá bem? Então não é pós-exílico o livro. O livro é do século X a.C., escrito pelo rei Salomão, na sua idade mais avançada, e também de modo a refletir sobre o seu descaminho, e pela graça de Deus entendemos seu arrependimento e volta ao caminho do Senhor. A finalidade do livro já vimos, que é estimular as pessoas a se arrependerem, a temerem a Deus, a obedecerem, mais ou menos o que diz 1 de João, capítulo 2, verso 17. Final do verso 16, corrijo. Vou para a tela segunda do nosso estudo da semana passada, e lá eu disse que a importância do livro estava em nos dizer que o homem busca e não encontra sentido para a vida com suas próprias condições. O livro vai ensinar sobre isso. E que o sentido da existência humana está no próprio Deus, para quem toda a criação foi feita. Então eu peguei essa frase, que é do Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, e transcrevi para a gente aí em vermelho. A importância do livro é ensinar o temor do Senhor como a chave para a vida justa num mundo injusto e sem sentido próprio. Eu mandei isso para vocês aí também no grupo da igreja, vocês todos podem verificar. As divisões do livro estão aí, isso é praticamente universal, todos os que estudam dividem mais ou menos assim, tá bem? E agora entro em coisa nova. Coisa nova. Algumas palavras usadas no livro, usadas pelo Salomão, são importantes para que nós leiamos o livro de Eclesiastes e entendamos, pela graça de Deus, pela luz do Espírito, com fidelidade, aquilo que o texto traz. Se nós tão somente lermos em português e sem qualquer noção do sentido que a cultura de então
pedia que as palavras tivessem, nós vamos interpretar, como se diz por aí, de modo anacrônico. Vamos interpretar algo fora do seu contexto e do seu tempo e fatalmente vamos errar. Então devemos procurar nos aproximar o máximo possível do contexto histórico, do significado das palavras naquele contexto. Esta é a maneira que nós, reformados, estudamos a Bíblia, fazendo a exegese e a hermenêutica. Esta hermenêutica, que é a interpretação, de modo histórico, gramatical, indo para o contexto da escrita e para o modo da escrita. Então a primeira palavra que a gente tem que ver é esse rebel. Opa, o pastor Altamiro levantou a mão. Pois não, pastor Altamiro? Foi sem querer, pastor. Ah, não tem problema. Então essa primeira palavra que a gente vê aqui, queridos, essa palavra que pode ser pronunciada com H aspirado, tá bom? Mas carregado quase que um R, rebel, tá bom? Essa rebel é uma palavra que tem a tradução na Almeida Revista Atualizada, que a gente usa, como vaidade. Capítulo 1, verso 2 diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. 5 vezes no mesmo versículo. Só que o que significa vaidade para o autor, para Salomão, no contexto em que ele estava ensinando? Vaidade, para o nosso contexto, é gostar de estar bonitinho, é gostar de ser aclamado, de ser bem recebido, de ser bem visto. Não é o sentido da palavra vaidade lá no original em hebraico, naquele contexto. Vaidade deve ser entendido por você de algumas maneiras nesse texto, de algumas maneiras. Eu coloquei aí 2 maneiras na tela, uma delas para dizer para você: aquilo que não se sustenta em si mesmo. Vaidade como aquilo que não se sustenta em si mesmo. Vocês verão algumas traduções para a língua portuguesa, ao invés de vaidade, lançada a palavra vapor. Isso é vapor. Isto é, isto mal aparece e já desapareceu. Isso não se sustenta. Tá bem? Então, vaidade no sentido de não se sustentar a si mesmo. Vai aparecer nesse sentido em alguns lugares no texto. Mas o sentido mais básico, mais essencial para essa palavra é o que está dentro da palavra enigma. Alguma coisa misteriosa, alguma coisa não resolvida, alguma coisa que nós não conhecemos bem para podermos definir como seja. Você me acompanha? Então a palavra rebel vai apontar para mistério, enigma, algo que não está claramente conhecido. Então o que o pregador está dizendo aqui no capítulo 1, verso 2 é que o pregador está ensinando a respeito dos mistérios da vida, daquilo que, não tendo conhecimento claro da parte do homem, ele não tem como definir o que seja. Logo, as suas definições não se sustentam. A finalidade daquilo não está amparada, não é conhecida, não pode ser mudada. Ela é vã, ela é falha, ela não se sustenta. É nesse sentido a palavra vaidade aí na sua Bíblia. Eu quero saber, antes de continuar, você entendeu o que eu expliquei aqui? Tudo bem? Ótimo.
Então, vaidade não tem nenhuma relação com beleza, com desejo de ser benquisto, de ser popular, de ter aplausos. Não é isso, hein? Tá bom? Vaidade aqui é aquilo que não está esclarecido, que não tem como ser sustentado, não tem como ser claramente explicado ou alterado. Vejam, é uma gama um pouco mais ampla, mas está tudo dentro da palavra vaidade aí na sua Bíblia. Ok? Eu avanço e vejo outra expressão. Debaixo do sol. E alguns vão entender essa expressão como diferente de outra. Eu vou olhar com você, por exemplo, no versículo 3 do capítulo 1, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. Mas vou colocar agora duas expressões parecidas, mas diferentes em versos vizinhos. No capítulo 1, os versículos 13 e 14. Capítulo 1, 13 e 14 dizem assim: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Então vejam, algumas pessoas vão estudar essas duas expressões, debaixo do céu e debaixo do sol, e vão diferenciá-las. Vão tratar, alguns desses ao menos, debaixo do céu, como aquilo que tem a ação do homem sobre as coisas. E o debaixo do sol, como aquilo que é a ação de Deus como Criador. Bem, eu vou partir do princípio de que essas duas expressões são sinônimas. Sinônimas. Então, quando no versículo 13 ele diz: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede neste mundo que eu posso examinar, neste mundo acessível aos meus sentidos, neste mundo observável, como eu botei na tela. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Por que ele diz isso? Porque o Senhor nos deu sentidos. E nós olhamos para as coisas, nós as ouvimos, nós as vemos, nós podemos experimentá-las com o paladar, nós temos o tato destas coisas, enfim. Nossos 5 sentidos se relacionam, podemos sentir o cheiro dessas coisas, nossos 5 sentidos nos relacionam a este mundo. E quando prestamos atenção neste mundo, nós o examinamos. E quando nós não prestamos atenção, ainda assim, de um modo ainda que superficial, nós o examinamos. Hoje eu estava em casa, na hora do almoço, com a minha caçulinha, que está aqui com a gente, a Priscila, e o cachorro veio cheirar a mão da Priscila. O que ele está fazendo? Está examinando. Só que examinando como um ser que não tem toda a consciência da existência, como foi nos dado ter, porque somos a semelhança de Deus. Então Deus colocou sobre nós a consciência do exame da realidade, do mundo sensível, do mundo observável. Agora veja que isso está presente no verso 14 também. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Ora, quem fazem essas obras? Os entes criados, muito especialmente o ser humano. E continua o texto. E eis que tudo era vaidade, isto é, tudo era insustentável em si mesmo. Tudo trazia em si uma carga importante de mistério. E correr atrás do vento, quer dizer, não tinha solução. Correr atrás do vento é correr e nunca alcançar. Ok?
Então trato a expressão debaixo do sol como mundo observável. Está claro isso? Tudo bem? Eu acho que eu perdi minha tela aqui. Vamos lá? E a vida e a morte? Como é que Salomão aborda a vida e a morte aqui? Vejam, queridos, em vários momentos serão observados vida e morte. O que é viver? Ah, viver é isso. O que é morrer? Ah, morrer é aquilo. Nós temos que ter a consciência de que Salomão está falando a pessoas de modo a expor a elas o tema do livro, o propósito do livro. Quer demonstrar que não importa o quanto o homem busque na criação, debaixo do céu ou debaixo do sol, não importa o quanto ele busque, ele não encontrará sentido para a sua vida. Então a vida vai ter um sentido, em muitos dos textos, temporal. No nosso texto, para Salomão no Eclesiastes. É preciso ler para identificar isso. Quando que vida vai ter sentido temporal. Mas haverá momento em que a vida terá sentido eterno. O sentido que estará o homem diante do Deus eterno, passando por seu juízo e sendo acolhido por Deus, porque Deus o considerou. Nós sabemos que isso se dá pela mediação do Redentor justo. E a morte? A morte também tem que ser observada nesses dois sentidos. O sentido temporal e o sentido eterno. O sentido temporal, ele vai observar que todos os seres morrem. O cachorro morre, o leão morre, o pobre morre, o rico morre, o sábio e o tolo, todos morrem. Morrem no tempo, sentido temporal da expressão. Nós temos que olhar para o texto e discernir na nossa leitura, isso vai nos dar trabalho, é evidente, mas discernir quando é que essa morte vai ser aquela debaixo do juízo de Deus. Que a pessoa vivendo como bem entende, ao morrer no tempo vai ser julgada por Deus. E o resultado disso vai ser a morte eterna. Olha, meus queridos, eu achei que eu tivesse aberto uma tela de tempo indefinido, mas a minha tela acabou de me dizer aqui que eu tenho só mais 15 minutos, tá bom? Então eu fiz alguma coisa errada para abrir aqui, mas logo mais a gente resolve isso. Vamos seguir em frente. Então, vida e morte com dois sentidos para cada uma para a gente observar. O sentido temporal e o sentido eterno. Temporal, como o homem deve viver moralmente diante de Deus. E se ele não o fizer, sob juízo, vai expor que não é um eleito e vai enfrentar a morte eterna. Então, vida e morte sob o juízo divino. Então, peço que você vá comigo a 3:17, por favor. Eclesiastes 3:17. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. No tempo age-se, vive-se, morre-se, mas Deus julgará. Haverá vida sob o juízo ou haverá morte? Salomão está chamando a atenção das pessoas. Como vai ser o juízo de Deus sobre você? Capítulo 11, verso 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Parece que Salomão está dando uma recomendação, né? Ele está dizendo como as pessoas costumam viver. Vivam assim, ok? Vivam assim. Vivam a sua morte. Mas ele continua o versículo 9 e diz: sabe, porém,
que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Isto é, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome dia a dia a sua cruz e siga-me. Ah, mas eu quero viver como quiser, dando lugar para a concupiscência da carne, para a concupiscência dos olhos e para a soberba da vida. Quero viver da maneira que mais me agradar. O Senhor vai trazer à luz todas as obras. E é isso que diz o versículo 14 do capítulo 12. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, Salomão está nos ensinando a discernir a respeito da vida e da morte. Tudo bem, queridos? Estamos avançando? Vamos dar uma olhadinha agora no estudo temático do livro. Vamos observar 3 palavras muito importantes. A palavra teodiceia, a palavra que se refere ao Senhor, a palavra Deus, e a palavra que se refere a nós, que é a palavra homem. Teodiceia. Teodiceia parece que é a odisseia divina. Não, teodiceia se refere à argumentação a respeito da justificativa da existência de um Deus todo-poderoso, que tudo pode fazer e que é absolutamente bom ao lado de um mundo mau, corrupto, caído, ofensor desse Deus. Como pode haver Deus santo, todo-poderoso e bom, e haver um mundo mau? Então é o estudo da onipotência e da bondade de Deus perante o mal. Nós lemos agora mesmo o 3,17, e ele aponta para isso, né? Deus julgará o justo e o perverso. Ora, se tem o perverso, é porque tem maldade. E se Deus julga a um e a outro, é porque ele está num patamar distinto dos julgados. Ele está acima dos julgados. E se ele pode julgar entre bem e mal, é porque ele tem competência absoluta para conhecer tudo isso e saber o que é bom e o que é mal. E emitir juízo. Então, ele é bom, ele é todo-poderoso, pode julgar, e ele faz isso perante o mal. Isso está presente no livro todo. Teodiceia. Tudo bem, gente? Por favor, aqueles que ainda estão para ter filhos nessas próximas décadas aí, não deem o nome de Teodiceia para sua filha. Tá bom? Tá bom? A próxima palavra a tratar com cuidado, é importante no nosso texto, é a palavra Deus. Não aparece Deus como Yahvé no texto. Não aparece. Aparece Deus como Elohim. Elohim é a palavra usada para Deus lá em Gênesis capítulo 1, como o Criador. Elohim. Palavra plural, apontando para aquele que tem autoridade, tem poder, tem condição de exercer o seu poder. Elohim. Elohim vai ser usado para outros entes também. Juízes, falsos deuses, reis, vão ser chamados em algumas circunstâncias como Elohim também. E você precisa ver isso no contexto a quem se refere. Quando se refere a Deus, se refere com essas características. Tem autoridade, tem poder para... tem autoridade e poder e é capaz de exercê-lo. Elohim. Então nós vemos no texto de Eclesiastes que Elohim é transcendente. Isto é, não está preso à criação. 5:2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus
e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Os termos que ele usa são próprios para a época. Hoje nós diríamos, Deus não está preso à criação, Deus é maior que a criação. Como é que a mente antiga pensava? Deus está fora da terra, Deus está no céu. Isso é a mesma coisa que dizer para nós, Deus não está preso à criação. Transcendência. A palavra que implica no sentido inverso, a presença de Deus na criação, é a palavra imanência. Não é o caso aqui. Mas Deus é transcendente, ele está além da criação. E Deus é imanente. Toda a criação está imersa em Deus. Não há lugar onde Deus não se faça presente. Aqui a menção é quanto à sua transcendência. Capítulo 11, verso 5, vai tratar Deus como o Criador. E nós vamos discutir uma palavrinha aqui já já. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Muito bem. Aqui a palavra vento pode significar vento mesmo, mas pode ter um outro significado. Porque espírito, em hebraico, é uma palavra que tem a pronúncia bem gutural, tá? Então ninguém se assuste, tá bom? É a palavra ruach. Ruach é espírito e também é vento. Então Deus, quando soprou no homem o fôlego da vida, ele soprou ruach. Entendeu? Soprou, é vento, é espírito. Essa é a ideia. Então aqui no versículo 5 nós temos a menção ao que integra o homem. Como tu não sabes qual é o caminho do teu espírito ou do espírito humano, nem como se formam os ossos de quem? Os ossos do ser humano no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Deus é o Criador. Isso ele repete em 12:1. Lembra-te do teu Criador. Tá bom? Aquele que nos fez. E é o doador da vida. Então 8:15 vai nos mostrar o Senhor como aquele que deu vida. 8:15, então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa melhor debaixo do sol do que comer e beber e alegrar-se. Olha a vida que ele está mencionando aqui. Pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. A vida temporal com os seus prazeres que Salomão vai discutir aqui. Deus deu a vida para tudo que vive. Eu vou caminhar para o fim, porque o nosso tempo escoa. E o homem? Quando nós vimos que Deus criou o homem, no texto de 11:5, nós também vimos então que o homem foi criado por Deus, certo? Se Deus é o que criou, o homem é o que foi criado. Então é o mesmo texto. Quando a gente olha para falar que Deus transcende a criação, naquele mesmo texto, 5:2, a gente viu que o homem é da terra. Então o homem é terreno ou terreal. Em 3:19, nós vemos que o homem é perecível, isto é, vai morrer. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é, e aquele ele vai dizer, insustentável. Tudo está sem amparo, sem explicação, eu não compreendo, é vão, vaidade, enigmático. O homem é pecador. Capítulo 7, verso 20. Vai dizer lá, Salomão, não há homem justo sobre a terra que faça o bem,
e que não peque. É verdade, não é? Pecador. Então, Salomão, ao olhar para Deus e para o homem, ele diferencia bem um do outro, não é verdade? Diferencia bem. Então, Salomão não pode ser confundido 10 séculos antes de Cristo com a filosofia estoica. Salomão não é um estoico. Não tem influência grega sobre Salomão. Salomão crê no Deus eterno, todo-poderoso, criador, transcendente, e sabe que o homem é pecador. Então, o que Salomão está dizendo aqui é que a criação não tem sentido em si mesma, e que o homem carece de Deus, o homem precisa do Senhor, e é Deus que vai lhe conceder a sua graça.